Igreja simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. Vamos falar de coisa boa? A paz de Cristo, meus amigos euxaraianos, o tema hoje é muito interessante, é crescimento de igreja, aquele que se preocupa com o crescimento da sua igreja, né? Com o desenvolvimento, com a evolução da sua igreja. Ele sempre está procurando aí cursos, né? Conferências, livros que trabalham esse assunto, que apresentam métodos que ajudam no crescimento da igreja, né? Mas diante de tantos métodos, diante de tantos ensinamentos, de tantos congressos, de tantas formas diferentes que são apresentadas, será que realmente você pode perceber o crescimento na sua igreja fazendo uso delas? É uma pesquisa que é feita pelos escritores desta obra aqui, ó, Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. Tom Rainer e Eric Geiger, eu acho que é assim que pronuncia o nome deles. O Eric é ele que fez essa pesquisa e ele percebeu que as igrejas que tinham uma linguagem mais simples, né, que eram mais objetivas, que não existiam ali tanta complexidade no uso dos seus métodos, nos treinamentos dos seus líderes e etc., elas acabam tendo mais eficácia com o crescimento da sua igreja. E vamos definir aqui, né, melhor a gente já de cara definir do que a gente fala quando estamos falando de crescimento de igreja. Não estamos falando da sua igreja ser uma igreja reconhecer um nome, né, famoso, dos líderes da sua igreja, né, serem conhecidos no mundo inteiro. Não estamos falando disso, estamos falando de fazer discípulos, de alcançar vidas para o Senhor e crescer em número de discípulos, né? Em conseguir alcançar realmente o objetivo de ir, pregar o evangelho a toda criatura e fazer novos discípulos. Esse é o crescimento que estamos falando. Não é de ser famosos nem reconhecidos, mas de fazer discípulos. E o que eles falam aqui é que essas igrejas que tinham linguagem mais simples, elas acabaram demonstrando mais eficácia, né, com relação a este objetivo que é de fazer mais discípulos. E eles dão um exemplo muito interessante aqui, ó, página 46 e 47, de duas igrejas que eles comparam. A primeira igreja, eles falam que é uma igreja famosa, com líderes famosos, conhecidos lá no país, né, que eles não falam o nome dessas pessoas, né, para ter privacidade, mas que eles tiveram esse contato, entrevistaram o pastor, entrevistaram os membros daquela igreja, viram ali qual era os objetivos que eles traçaram, né, dentro daquela igreja, identificaram ali que existia um problema. Por exemplo, o que eles vão falar? Que quando estavam a caminho dessa igreja, eles começaram a ler o boletim, a declaração dessa igreja, declaração de propósito e etc. Eles perceberam já uma dificuldade aí. Por exemplo, no boletim que eles receberam, declaração de missão impressa no boletim: levar as pessoas não salvas a se tornarem seguidores totalmente comprometidos com Cristo. Top! E aí continuaram lendo o material e encontraram ali a declaração de propósito impressa no folder da igreja, que mencionava 5 palavras: magnificação, multiplicação, maturidade, ministério e missão. Aí já uma outra que eles identificaram, tanto a primeira como a segunda, extraída de outros cursos preparatórios para liderança e crescimento. E eles mencionam quais são aqui. E por fim, uma declaração de visão que eles encontraram lá na igreja, que dizia o seguinte: amando esta comunidade para Cristo. Então são 3 frases diferentes, 3 declarações diferentes, todas maravilhosas, mas 3 declarações diferentes. E aí quando eles foram entrevistar o pastor, pediram para o pastor falar assim: mas qual o objetivo, pastor? Para a sua igreja, né? O que você estava planejando? Aí ele falou que o pastor disse o seguinte, que o objetivo dele era que vidas fossem transformadas. E aí perguntou: e qual é o método? Né? O que você tem feito para alcançar esse objetivo? E aí ele ficou perdido, não soube responder. Ele falou: por isso que eu chamei vocês aqui. Uma igreja grande,
uma igreja com muitos eventos, com vários departamentos e etc, com essa dificuldade. E aí eles citam uma outra igreja que eles vão visitar. No caminho, mesma coisa, eles receberam os folders, os boletins, muito semelhantes aos anteriores, só que todos eles tinham a mesma frase como a declaração: amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Todos tinham a mesma frase. E aí quando eles chegaram para entrevistar o pastor, eles já tinham ali definido qual era o objetivo da igreja. Falou: olha, a gente percebeu aqui que a igreja já tem um objetivo definido: amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Tá, e qual é o método que o pastor usa para alcançar esse objetivo? Qual é a ferramenta? É exatamente isso. O pastor respondeu: exatamente isso que? O objetivo é amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. O método para alcançar isso é amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. É a mesma coisa, não muda. Claro, fantástico, simples, objetivo. E tem dado certo? Tem dado certo, graças a Deus. Desde quando eu orei a Deus, eu pedi a Deus uma direção, um direcionamento, li a Bíblia e tal, o Senhor me direcionou nesse sentido, tem dado certo, graças a Deus, tem sido uma bênção. E aí, quando eles foram entrevistar as pessoas da primeira igreja e perguntaram para os membros e líderes da primeira igreja qual era a declaração da igreja, qual era o objetivo da igreja, cada um falou uma coisa. Eles não conseguiram pensar no mesmo objetivo. Quando dessa segunda igreja, todos repetiram a mesma frase: olha, nosso objetivo aqui é amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Fenomenal, fenomenal. Todos com o mesmo pensamento, todos trabalhando com o mesmo objetivo e dando muito certo. Então essa é a proposta deste livro, mostrar que como Jesus ele foi simples nos seus métodos, nos seus ensinamentos, a igreja que tem uma linguagem simples, um objetivo definido, com que todos entendam, elas acabam tendo uma maior eficácia em fazer discípulos. O livro super útil para você que é líder, para você que é pastor, para você que quer ver o crescimento da sua igreja nesse sentido. Para você adquiri-lo, tá aí embaixo o link, como a gente sempre coloca aí, né, para facilitar. Aqui ao lado o QR Code para você apontar a sua câmera e embaixo o cupom de desconto que você vai colocar lá no site da El Livros e vai conseguir 10% de desconto na sua cesta, caso essa seja a sua primeira compra pelo site usando esse cupom. Top, né? Top mesmo. Não se esquece de curtir aí, de se inscrever, de clicar no sino e não perder nada que a gente posta aqui, que a gente faz com muito carinho pra você. Obrigado, meu amigo. Até a próxima.